Vamos ao livro de Esdras, capítulo 3, versículos 8 em diante. Imagino que é um livro não muito comumente pregado. E aqui é uma pequena série de 3 pregações que acabou se tornando 4. Para depois retomar a série realmente detalhada de Colossenses, que nós fizemos uma pequena pausa. Então, Esdras capítulo 3. Às vezes eu tenho dificuldade de colocar o título da pregação, porque nós vemos várias lições ao longo de uma pregação, então qual que eu dou prioridade para o título? Nesta aqui eu coloquei, ajuda sua, muito obrigado. Poderia até dizer, muito obrigado, não quero não, que é o que nós vamos ver acontecer aqui. Então, será o centro da pregação. Mas, retomando o contexto, vemos aqui 50 mil pessoas voltando da Babilônia, para onde tinham sido exiladas 70 anos antes por Nabucodonosor, e agora um novo rei medo-persa chamado Ciro, devidamente instigado ou mandado ou influenciado pelo Senhor, Deus, ele deixa o povo voltar, já falamos isso detalhadamente, e eles fizeram logo o altar, antes mesmo de lançarem os alicerces, fizeram o altar. Expliquei por que era importante fazer logo o altar. Em primeiro lugar, vimos isso na mensagem passada. E agora, 9 meses depois da construção do altar, no qual eles já estavam sacrificando tudo mais, como era o centro da adoração na época, conforme já expliquei, eles iniciam então o lançamento dos alicerces do novo templo. Então, Esdras capítulo 3, versículos 8 em diante. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para a superintenderem. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Henadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra aberta mais uma vez, e que esses exemplos, essas lições de histórias ocorridas séculos atrás, possam hoje nos influenciar, nos orientar, nos ensinar a ponto de praticarmos, se não detalhes, uma vez que muito da cultura, a cultura mudou muito, línguas e épocas e tudo, mas os princípios da tua palavra, ou talvez melhor dizendo, os teus próprios princípios não mudaram. Então é aí
onde nós pedimos sabedoria para extrair dessas antigas histórias, como fizemos hoje de manhã com Êxodo e agora à noite com Esdras, extrair para hoje o mesmo tipo de lição que eles tiveram lá, e o mesmo tipo de atitude que eles tiveram lá, em termos de princípios, aprendendo deles e aplicando hoje. Para a honra tua glória, pela tua graça, nos edifica em Cristo, o que somos crentes, e toca corações de pessoas ainda sem Cristo que estão se expondo a essa pregação. Em nome dele, Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então, 9 meses depois da construção do altar, eles iniciam o lançamento dos alicerces. O tempo deve ter sido gasto para trazer madeira do Líbano, preparar tudo, como já comentamos, inclusive, na mensagem passada. E eles fizeram deste lançamento do alicerce um evento de pompa, com os sacerdotes paramentados e com trombetas, os levitas tocando símbolos, e muitos cantavam a Deus, louvando pela misericórdia de Deus sobre Israel, conforme já lemos. Nesse ponto, surge algo muito interessante. Versículos 12 e 13. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos, que viram a primeira casa, que havia sido destruída 70 anos antes, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com grito de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Muito interessante. Enquanto um grupo cantava com muita alegria, pelo que estavam presenciando, e era um momento de fato para ser comemorado alegremente, sem dúvida, muito próprio, mas surgiu um outro grupo que estava ali, mais velho, e que tinha presenciado o templo, grandiosíssimo templo de Salomão, muito mais bonito, muito maior, muito mais rico do que este, feito 400 anos antes, e que tinha sido destruído, a tal ponto que eles estavam precisando lançar de novo os alicerces, porque Salomão destruiu tudo. Nabucodonosor destruiu tudo 70 anos antes. Então, ao verem aquele contraste, e se lembrando de tudo o que aconteceu, da história por trás deste novo começo, um prédio modesto perto do outro, e por que tinha havido tanta coisa, a destruição do outro, o exílio na Babilônia, tudo isso deve ter rodado como um redemoinho na cabeça dos mais velhos. E a saudade e a nostalgia tocou fundo no coração deles, o contraste entre os dois templos. Bem sabiam o motivo que tinha causado tudo isto: pecado, não mais do que pecado, da parte de Judá, e lamentaram muito. E os gritos de alegria se misturaram com os gritos de lamento, a ponto de não se saber o que era mais grito de alegria e o que era grito de lamento, porque era um grupo, um povo só, e dois grupos misturados aí, os mais novos e os mais velhos. Eu queria fazer duas observações. A primeira é ver no mesmo evento, rigorosamente, na mesma hora, no mesmo contexto, uns alegres e outros tristes. Dois grupos, cada um com emoções legítimas e apropriadas para a sua respectiva condição. Os novos animados,
com muito motivo. E os velhos, saudosos e chorosos, com muito motivo. Seria uma pena um jovem dizer para um velho ao seu lado: meu amigo, o senhor está estragando nossa festa aqui. Nós aqui morrendo de alegria, cantando, louvando a Deus pela boa vontade dele para com Israel, e o senhor com esse choro todo aí está tirando nossa graça. Seria uma pena. Ou um velho dizer para um jovem: ei, rapaz, em vez de estar gritando de alegria aqui, você devia estar chorando como eu. Você sabe o que aconteceu por trás disso? Por que nós estamos construindo um templo novo? Porque foi derrubado o outro. Sabe por que foi derrubado? Porque Deus mandou derrubar. Sabe por quê? Pecado. Se não o seu, mas do seu pai, ou do seu avô, ou do seu tio. Você não tinha nem nascido ainda. Agora está alegrezinho aqui com isso, não devia estar chorando. Pena também. Se algum velho tivesse dito isso para um jovem. Por que pena? Porque cada um tinha o seu motivo, sua experiência, sua circunstância de vida, seu motivo correto, tanto para rir quanto para chorar. Eu tiraria uma lição aqui, para nós sermos largos com as emoções, os sentimentos, os motivos dos outros. Você pode estar nessa cadeira aqui, aí, muito alegre, eu não sei porquê, mas pode ter motivo de sobra para isto, alguma circunstância favorável na sua vida que você nunca nem imaginava, você está querendo pular de alegria, e o seu vizinho pode estar no coração partido, quase sem se aguentar, para não sair chorando, triste, cheio de motivos também. E às vezes nós somos muito rígidos e com dificuldade de entender as motivações dos outros, o tipo de louvar a Deus, de cantar a Deus, de adorar a Deus. É interessante que um dos motivos que mais divide hoje grupos evangélicos é a questão do louvor, do tipo de louvor. E vou falar um pouco mais de doutrina, que divide, essa é para dividir mesmo, sem dúvida, mas a questão de louvor e da maneira de se expressar na adoração, isso é muito pessoal. E apesar de nós termos a nossa posição muito serena, muito tranquila e muito firme, mas devemos ter largueza em admitir que outros grupos, outros crentes, querem louvar Deus de outra forma, de outra maneira. Eu sei que tem os limites, eu sei que muitas vezes a maneira é tão exagerada que já começa a deixar uma desconfiança de uma doutrina muito aguada por trás daquilo. Tudo é muito complexo, e eu não vou desenvolver esta linha, porque eu tenho muito o que falar aqui ainda, mas só peço isso, largueza nos sentimentos dos outros crentes, que no caso aqui, dentro do nosso contexto, eram irmãos de sangue, eram todos judeus, e supostamente todos estavam ali adorando a Deus. Um gritava de alegria, o outro gritava de tristeza. Então, quem é que estava adorando corretamente? Afinal, Deus queria alegria ou Deus queria tristeza? Ora, é fácil responder que Deus, com toda probabilidade, estava aceitando ambos, porque os corações estavam pressupostamente sendo sinceros e dentro da sua própria circunstância. Então você não pode, às vezes, admitir como é que alguém pode louvar a Deus de uma maneira diferente da sua, mas pode, viu? Do jeito que o outro lá não admite que você louva a Deus de uma maneira da dele, e ele aprenda lá que pode também, viu? É isto. Não estou falando de doutrina, estou falando de forma
de se expressar fisicamente e mostrando a Deus. Um tipo de sentimento que reflete o que tem dentro de um coração sincero, como estamos partindo desse princípio. A outra lição que eu tiraria daqui é que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, mas nos alegrar com os que se alegram. E é bom você se contagiar com a alegria dos irmãos. Às vezes você pode vir até para o culto, para uma reunião, vem meio sem graça. Ali, mas vem o irmão alegre, o outro dá um testemunho, um hino que lhe edifica, e você volta alegre, você se contagiou com a alegria dos irmãos. Ótimo, muito bem. Mas se você tem pendências para tratar com Deus, que de alguma maneira está fazendo com que o seu coração fique meio tristonho, mesmo sem, esteja meio sem contar liberdade para louvar a Deus alegremente, tem alguma coisa, ou um pecado não confessado, ou um perdão não solicitado para um irmão, ou um perdão não dado a um irmão, a alguém que solicitou. Se alguma coisa está fazendo com que o seu coração não esteja confortável, não permita que a alegria ao seu redor lhe contagie a ponto de você botar essas pendências ou essa pendência embaixo do tapete e dizer, eu vou deixar isso para lá, eu vou me alegrar. Realmente os irmãos têm razão, estão cantando aqui que Deus é grande, Deus é maravilhoso, e Cristo me salvou, eu vou me alegrar. Não se deixe contagiar a este ponto, se a pendência não for tratar com Deus. Ou seja, não fuja de acertos com Deus. Não sei, talvez de muitos daqueles velhos que lá estivessem, tinha alguma coisa aqui no coração que estava já roendo há algum tempo, alegres porque estavam lá, vendo o retorno da Babilônia, e lançando ali o novo alicerce, mas tinha alguma coisa que quando viram os sacerdotes entrando, e os outros tocando, os levitas tocando símbolo, e mesmo com alegria ao redor, não aguentaram e desabaram diante de Deus, e choraram, e ele deve ter incluído ali muita coisa junta, inclusive confissão de pecados, arrependimento, nostalgia, muita coisa que estava ali barrando. Não duvido que muitos desses velhos que choraram durante algum tempo, no final estavam cantando também, alegremente, porque deixaram sair o que tinha de alguma pendência para tratar com Deus. Agora, tratar com Deus sobre pendências, pecados, isso às vezes angustia, pelo menos a perspectiva de ter que tratar, faz chorar, pode levar a prantos, se lembrando do que fez com Deus, ou com algum irmão, ou com os dois, mas é para o bem, sempre. Tratar pendências com Deus, sempre é para o bem. E eu poderia dizer, tratar pendências com irmãos também, mas não vou nem entrar por aí, mas que é bom. Infelizmente, tratar pendências é uma coisa que o ser humano geralmente não gosta muito, e podendo adiar, adia. Já ouvi tantos irmãos, mas irmão, você já está reclamando do fulano para mim. Pois é, pastor, fez isso. Você disse para ele? Não, porque, ele veio com 7 pedras na mão, e pode vir com 70, é o que você tem que fazer. Não, mas isso, aquilo, aí arranja todo tipo de desculpas para não tratar um assunto. Pois é, eu fiz aquilo, eu estou até meio... E eu acho que ele tem razão mesmo de estar chateado comigo. Tem razão. Eu não queria, assim, com tanta má intenção fazer isso, como ele acha, mas que eu não fui feliz naquilo que eu fiz com ele, eu não fui mesmo, não, eu acho que eu não devia ter feito aquilo, não. Aí disse para ele, não, porque... Corra, meu irmão, vai dizer, não, que vai levantar tudo, e vai acabar brigando de novo. Não, vá lá, trate. Então, tratar pendências tem um custo.
mas não deixe de fazê-lo, especialmente, como o contexto mostra aqui, para com o próprio Deus. E não se encabule se um dia está a igreja aqui vibrando por algum motivo, cantando alegremente, e você ao lado com lágrimas derramando. Faça isso, se for o que o seu coração pede. Então, o capítulo 3 termina com os alicerces lançados e o início da construção do templo. Vamos para o capítulo 4, versículos 1 e 2. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que eram as duas tribos que tinham voltado lá do cativeiro, as 10 tribos outras já tinham sido exiladas para a Síria, anos antes. E Benjamim, a Síria, e depois alguns voltaram. Eu vou já explicar isso. E Benjamim, ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias, e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Parece uma contradição o fato de que, logo no início do versículo 1, essas pessoas são chamadas de quê? Esses homens adversários de Judá. Por outro lado, tentaram ajudar. Deixa-nos ajudar, edificar convosco. Nós buscaremos o vosso Deus. Está esquisito isto. Não é tanto estranho, não é tão estranho assim, não. Duas observações. Primeiro, esses homens não eram judeus puros. Eles eram gentios que foram mandados para a região da Samaria pelos assírios, pelo menos muitos deles, e outros já haviam se misturado, em termos de raça. Os assírios conquistaram o reino do norte, as 10 tribos, em 722 anos antes de Cristo. E eles mandaram um sacerdote de volta para ensinar, mandaram muitos de volta para a terra, para poder morar lá. Era a política da época. Mandavam pessoas de outros povos para uma região estranha. Então, mandaram alguns para Samaria. Lá, começaram a adorar todo tipo de deuses. Eram pagãos. Deus fez aumentar a quantidade de feras, que começaram a devorar muitos deles, e mandaram dizer para o rei da Síria: olha, tem uma coisa esquisita aqui, animais de uma maneira fora do comum, e deve ser porque nós não estamos adorando o Deus da terra de uma maneira correta. Então o rei da Síria mandou um sacerdote que tinha se levado para a Síria: volte lá para Samaria e ensine a eles como é que se adora para valer o Deus de Israel. E ele foi, o sacerdote. Resultado: começaram a adorar a Deus e, ao mesmo tempo, continuaram adorando os deuses pagãos, um misto. Então, era um povo misto, com adoração mista. Quando chegaram aqui dizendo: vamos adorar o mesmo Deus, já estamos sacrificando o Deus há muito tempo. Não era bem assim. Sacrificavam a Deus, sim, mas de uma maneira errada, e não é o lugar errado, porque não podia que não fosse em Jerusalém, e adoravam outros deuses. Não era como parecia. Muitas vezes a história não é como parece. Não deviam estar mentindo quando disseram que já sacrificavam a Deus. Não, mas de uma maneira errada, com paganismo. Segunda coisa, o que eles fariam no desenrolar da narrativa aqui ao longo dos anos para frente, deixaria claro que eles eram sim inimigos de Israel. Logo vamos ver, logo já já. E não só já já, mas décadas depois mostraram o mesmo rumo, mesma atitude de oposição aos verdadeiros judeus que agora estavam reconstruindo o templo, depois o muro e tudo mais.
O autor do livro de Esdras, talvez o próprio Esdras, é óbvio, não é óbvio. É uma suposição que o autor do livro chamado Esdras é o próprio Esdras, que veio para Jerusalém 60 anos depois do que está acontecendo aqui. Então ele escreveu olhando para trás e afirmou então com toda segurança que essas pessoas eram inimigas de Israel, não só pelo que estavam fazendo naquele momento agora, na época de Zorobabel, mas como iriam fazer nos próximos 60 anos, até chegar em Esdras e ele olhar e dizer, essa turma aí nunca foi nossa amiga. Resumindo, os vizinhos pediram a Zorobabel e aos líderes para ajudarem na construção. É difícil saber qual era a intenção deles exata, mas com certeza seria ruim para Israel. Aquele pedido de contribuir não iria ser benéfico. Agora você vai prestar bem atenção nas palavras de Zorobabel, o líder deles, uma verdadeira lição na doutrina da separação. Versículo 3 do capítulo 4. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de família lhes responderam, nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Observe que a separação que eles traçaram aqui não foi pessoal, no sentido de que nós jamais seremos amigos de vocês em termos pessoais, de poder um frequentar o outro, ou conversar com o outro, não era o assunto, e nem mesmo de uma maneira total, como se uma vila lá vizinha estivesse precisando de ajuda, algum problema que os outros poderiam ajudar. Então não era uma separação absoluta e total, não, mas o contexto aqui era em torno de um trabalho que envolvia coisas de Deus. Vocês estão pedindo para nos ajudar na construção do templo ao nosso Deus, para vocês sacrificarem junto conosco ao nosso Deus, ao Deus de Israel. Estão dizendo que vocês já sacrificam, estão dizendo que vocês são tão adoradores deste Deus como o nosso. Então é uma empreitada espiritual. Nisso aí, não. Linha muito claramente traçada. Não. É impressionante. Aqueles homens que estavam se oferecendo não entendiam a verdadeira adoração a Deus. Diziam que entendiam, mas não entendiam. Não entendiam como se devia sacrificar a Deus. Diziam que haviam sacrificado, e sacrificaram mesmo, mas de uma maneira errada, desobediente ao que Deus queria, ou ignorante ao que Deus queria. Então, para Zorobabel e os líderes, era claríssimo que os judeus deveriam, nessa empreitada aqui espiritual, envolvendo a adoração a Deus, construção do templo para adorar a Deus, eles iriam ficar separados. Separação talvez seja a doutrina mais desrespeitada hoje no meio evangélico. Eu fico até pensando se eu tenho uma série de pregações ou de aulas, palestras mesmo sobre a doutrina da separação, e nunca levei aqui na luz do mundo. Feito 20 anos, 30 anos atrás, mas algumas coisas, algumas circunstâncias não são as mesmas, os termos, e muda um pouco isso, não a doutrina, não o fato em si, né? Mas eu fico pensando se seria até o caso de eu dedicar uns 2 meses para falar isso sobre vocês, porque é algo que não se fala hoje, praticamente nada. O fato é que é absolutamente bíblico o ensino de que o trabalho sobre coisas espirituais devem ser
separados dos que não se confessam crentes no Senhor Jesus Cristo, ou, mesmo confessando, ensinam e vivem outras doutrinas. Eu não vou começar a ler passagens sobre isso, porque eu já estaria entrando na própria doutrina, e eu não quero, isso aqui é só de passagem, pelo contexto aqui, mas, como eu disse, seria o assunto que mais chama a atenção deste texto aqui, porque custou caro, vocês vão ver, custou caríssimo para Zorobabel aquela atitude. Vocês vão já ver, custou muito caro. E era fácil ter dito, pois não, podem vir. Muito fácil. Mas uma atitude antipática. Sem dúvida. Então, só porque alguém se oferece para trabalhar com você em coisas espirituais, no seu serviço a Cristo, não significa que você precisa aceitar. Não é um assunto fácil, é um assunto complexo. Se for doutrina diferente, mas tudo bem, mas é uma doutrina que deve ser uma doutrina básica diferente, ou se for uma doutrina básica igual, mas for uma doutrina secundária diferente, então deve haver separação. E se as doutrinas forem iguais, mas o tipo de louvar a Deus for bastante diferente, deve haver separação também. É muito complexo isto. E eu não vou aqui desenvolver, mas pelo menos deixe-me sugerir, peça sabedoria a Deus. E examine com atenção, caso a caso. E diga a Deus, Senhor, eu quero ser fiel a Ti em todos os Teus ensinos, todos os Teus mandamentos nas Escrituras. Alguns são fáceis de seguir, outras são difíceis. Mesmo algumas difíceis são fáceis de serem compreendidas. O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, preto no branco. Algumas são assim, preto no branco. Mas, Senhor, outras não são, são cinza. E eu provavelmente vou errar em algum ponto. Só que, antes de qualquer coisa, eu quero te dizer que eu não gostaria de errar. Mesmo se eu errar, a minha intenção é te agradar e te obedecer. Então, se eu me separar mais do que é para ser separado, se eu me separar menos do que é para ser separado, tem misericórdia de mim, mas eu vou fazer o seguinte, já estou te pedindo ajuda, iluminação do Teu Espírito Santo, vou ler alguns livros, alguma coisa sobre o assunto, eu não tenho tempo de ler livro não, mas vou conversar com o pastor, ou com algum irmão mais antigo, eu vou ver isso com seriedade, e depois eu vou tomar uma atitude que não vai agradar a todo mundo. Vai ter irmão que vai dizer que eu sou aberto demais, outro vai dizer que eu sou fechado demais, mas eu quero contato contigo, em primeiro lugar, e me cercar de pessoas que eu respeito na fé, ler as Escrituras, ler interpretações das passagens-chave, levar muito a sério isso, aí depois eu tomo minha atitude. Alguém assim fez o que é possível fazer. Sabe o que ocorre? Muitas vezes o crente não tem a menor noção do que é mesmo a doutrina da separação, o que a Bíblia ensina, quais são as passagens, por que ela exige isso, quais os princípios por trás desta doutrina, não quer saber, vê o jeitão da coisa e começa a dizer, fulano é muito frouxo, fulano é muito frouxo. Ou, não, ciclano é exigente demais, é um absurdo, é um fariseu, é um xiita, é isso, é aquilo, e começa a se, não só dar palpite, mas se posicionar, até em assembleias de igreja e tudo mais, de uma maneira em que não conhece o que está falando, daquilo que está falando, ou se posicionando. Então não é que as coisas são fáceis na vida cristã para quem quer acertar, muitas são complexas, mas coloque diante de Deus o seu coração e a sua vontade de acertar. Pessoalmente, para mim, este é o segredo. Não tem quem vá acertar os olhos de todo mundo. Não tem, é impossível, até de próprios irmãos da igreja. Um acha uma coisa, outro acha outro e tal, com respeito e tal, mas acha mais aberto, mais fechado e tal. Não tem problema.
Não tem problema, desde que haja respeito um ao outro e desde que ambos estejam sinceros e com conhecimento de causa diante de Deus, tomando as suas posições. Vamos continuar então, versículos 4 e 5. Vocês vão ver o quanto amigos eles eram dos judeus. Como Zorobabel e os líderes negaram, passaram uma linha de separação, então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Muito amigos, não eram? Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. E sabe o que aconteceu? Fizeram parar a obra. Os vizinhos, muito amigos, entre aspas, que queriam ajudar, quando foram impedidos, usaram muita inteligência e sagacidade. Contrataram pessoas para aconselharem os judeus a parar a obra, não continuar, e o resultado foi duplo: desânimo e inquietação entre os judeus. Estavam felizes, começando a construir o templo, depois de construir o altar, lançaram os fundamentos, os alicerces, agora começaram a construir o próprio templo. Não, vocês não vão nos ajudar, nosso Deus não é exatamente o de vocês, não tem menor sentido essa empreitada conjunta. Ah, é assim? Aí eles deram o troco. Desânimo e inquietação. Antes de falar nesses dois resultados terríveis para o andamento de qualquer igreja, duas observações. Muitos evangélicos, chamados evangélicos ecumênicos, estão iludidos, pensando que basta alguém dizer eu amo Jesus para ser irmão em Cristo. Bastaria entrar em discussão com essa pessoa ou contrariar essa pessoa para rapidamente ver que não é bem assim, e a oposição seria rápida contra. A história bíblica fala disso, histórias contemporâneas a nós fala disto. O que parece ser uma fraternidade legítima em Cristo, muitas vezes não é. Há outros interesses, há outros motivos, ou má intenção, ou falta de conhecimento, ou seja, o que for, não importa o motivo de uma tentativa de aproximação para um trabalho conjunto, independente do motivo. Zorobabel não foi atrás de dizer, qual é o motivo de vocês? Não, disseram assim, não dá não, porque vocês não adoram o Deus que nós adoramos, da mesma forma que nós adoramos, é totalmente diferente, misturado, é uma coisa horrível. As palavras de Cristo são fortes quanto ao sentimento do mundo contra nós. O mundo nos odeia. Não é só dizer que ama a Cristo e fazer parte de uma igreja chamada cristã, para realmente, isso não tem nenhum poder mágico para fazer com que aquela pessoa realmente se torne nossa irmã ou um irmão em Cristo e que realmente nos ama. Prudência. Segunda observação, agora já entrando nos dois resultados do trabalho perverso daqueles pretensos irmãos dos outros ou adoradores de Deus. Quem quiser acabar com o trabalho de uma igreja é só deixar plantar essas duas sementes danosas, entre muitas outras: inquietação e desânimo. Não há trabalho que aguente.
Inquietação na forma de rumores, fofocas, conversas desencontradas, eu ouvi dizer, ameaças internas, ameaças externas. Não tem trabalho que se sustente. E desânimo. É fácil imaginar o quanto Zorobabel e os outros líderes lutaram contra o desânimo do povo, o quanto ficaram tristes em ver o ritmo que estava tão bonito, tão animador, dando alegria para uns, saudade ou tristeza, ou uma certa nostalgia para os mais velhos, mas tudo adorando a Deus de uma maneira pungente, forte. Aí foi desanimando, até parar. Parou. Sabe quanto tempo? 16 dias. 16 meses, que é 1 ano e 4 meses parado. Não, 16 anos. 16 anos parou esta obra bela que nós vemos aqui, porque os vizinhos foram contrariados, porque não puderam trabalhar conjuntamente. Eu disse que a intenção exata dos vizinhos nós não sabemos, tudo bem, mas eu quero deixar claro que a intenção do Deus dos vizinhos, que é o Deus de quem não tem o Deus da Bíblia e não tem Cristo, o diabo, a intenção dele nós sabemos: infiltrar. Grande perigo este. Eu digo, irmãos, que é muito difícil animar uma igreja que está se deixando ser atacada pelo inimigo e desanimando em avançar o trabalho de Deus. São ataques dificílimos de serem notados, serem percebidos quanto ao ataque em si, mas o resultado vai se percebendo. Ninguém viu, certamente, eles contratando os outros, alugando pessoas para desanimarem o trabalho. Deve ter sido feito na calada da noite, falando baixinho, dinheirinho aqui no bolso. Esse alugar significa isso, pagou um aqui, pagou ali. Então, a obra maligna de alugar essas pessoas para plantar a inquietação e o desânimo, essa obra deve ter sido muito pouco percebida enquanto estava sendo feita. Mas o resultado foi gigantesco. Então, esse problema de falta de separação resulta em minar, muitas vezes, uma igreja, uma doutrina de uma igreja, um comportamento de uma igreja, e é perigoso. E aí a igreja deve se posicionar fortemente e esperar, de lá para cá, o ataque do inimigo, o troco do inimigo, que não vai gostar. Tentou atacar de um jeito, sutilmente, não conseguiu. Então, vem agora de um outro jeito, também um tanto quanto sutilmente, mas aí ele conseguiu. O inimigo não para de tentar nos desanimar. Os métodos são muitos, variam conforme as circunstâncias, mas o resultado muitas vezes é o mesmo. O crente fica sem gosto por serviço cristão. Examine se é seu caso. Sem gosto por serviço cristão. Não vê muito sentido em dar sua energia, sua saúde, seu tempo para o trabalho de Deus. E o trabalho de Deus vai ficando cada vez mais nas costas de menos. Os motivos pelos quais um crente não se dedica mais ao trabalho de Deus do que já faz, cada um tem a sua cota, tem o seu limite. Os motivos são muitos, certamente, mas com certeza podemos incluir nesta lista o desânimo de muitos. Não vale a pena. Não vale a pena. A gente luta, a igreja não cresce, a igreja é isso, tudo é complicado, tudo é difícil, e moro muito longe,
e ando meio doente, e trabalho demais, a vida está cada vez mais dura, e não compensa, não, e o mundo cada vez pior, e desanima. Eu sugeriria, como resultado de uma pregação assim, de uma história dessa, você primeiro pensar assim: eu estou animado ou estou desanimado no trabalho de Deus? Essa resposta só você sabe dar, porque ela vem lá do fundo do seu coração. A primeira coisa, porque nós temos certeza absoluta que os vizinhos conseguiram desanimar, a palavra está aí, desanimaram os judeus para continuarem fazendo o templo. Não é nem continuarem fazendo, começar a fazer. Nem começaram, lançaram os alicerces para baixo. Quando foram para cima, parou. 16 anos. Então, que eles estavam desanimados não é imaginação nossa, é fato. Não deve ser fruto da sua imaginação, meu irmão, minha irmã. Se você está animado ou desanimado, responda para si próprio. Exponha diante de Deus. Quando você for orar, hoje à noite, amanhã, exponha diante de Deus. Você está animado ou desanimado? Animado. Estou animado para o trabalho de Deus. Claro, tem as circunstâncias difíceis, sempre vai ter as dificuldades, mas eu estou animado. Amém. E continue assim, e preste atenção para os amigos ao redor. Amigos, entre aspas, que são os inimigos. Eu acho que eu tenho que ser franco. Estou animado, não. Nem o prédio novo ali me anima, eu vou para ser sincero. Prédiozão bonito ali, não me anima, não. Ele ficou mais longe lá de casa, e sei lá, um bairro novo, tudo diferente. Sei não. A gente vai, e eu tento levar meus amigos para a igreja e não consigo. No último ano não consegui levar nenhum. Aliás, consegui um, e ele saiu falando mal da igreja, disse que as músicas lá são mortas. E vai não. A gente tenta contratar alguém para música e não consegue. Aí vem um, a gente se anima, aí não dá certo, vai embora. Aí contrata outro, é melhor do mundo, aí vai embora. Não, vai não. Só você pode responder esta pergunta. Você está animado ou desanimado? Desanimado. Muito bem. A luta vai começar agora. Por quê? Onde é que está pegando? Onde é que o inimigo conseguiu lhe ferir, lhe atingir, lhe enfraquecer? Aí só você indo fundo. E isso custa, exatamente como eu acabei de dizer, ir fundo assim diante de Deus, e abrir o coração e tirar 1 hora para resolver isso com Deus, no mínimo, 1 hora orando, conversando com Deus, eu vou descobrir isso. Comigo mesmo, o Espírito Santo me ajudando. Eu estou animado ou estou desanimado? Desanimado. Eu vou descobrir o motivo. Tudo bem, pode até não ser hoje, mas eu vou pedir ao Espírito Santo que me ilumine, me mostre por quê, toque o meu coração, nas pregações, nas leituras, e que Ele me indique onde é. O que é que eu preciso para voltar a me animar? Mas o inimigo me pegou. Porque se alguém lhe pegou para desanimar, foi Deus. Foram os irmãos fiéis a Deus? Não, foi inimigo. Inimigo, vizinho, inimigo. Você está cheio deles, eu estou cheio deles, todos nós. Tem muito mais inimigos de Deus neste mundo do que amigos, do que pessoas realmente de Cristo. O caminho é estreito, apertado, e a porta estreita que leva à salvação, e o outro é largo. E tem muitos que andam pelo largo se chamando de cristãos. Vamos nos unir todos. Fica aí o desafio para cada um de vocês resolverem diante de Deus. Não se deixe desanimar, se é que você está. É o seguinte, nós estamos no versículo 5. Do versículo 6 ao 23 há um parênteses óbvio,
de maneira tal que o versículo 24 encaixa como uma luva no 5. Então, esse é um assunto um pouco complicado. Por que houve isso aí? Como é que aconteceu isso? Continua sendo a palavra de Deus, mas visivelmente deslocada. Ou se não deslocada, é como se tivesse dado um passo lá na frente e voltado para trás de novo no versículo 24. Como se Esdras, que supostamente escreveu o livro de Esdras, quando chegou no versículo 6, disse, agora deixa eu contar como é que foi isso aqui. Olhando agora, 60 anos depois, olhando para trás, para Zorobabel. Algo assim, e eu não vou explicar mais do que isso, porque não é o caso. Então, nós vamos retomar no versículo 24. A obra cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, está claramente, e de acordo com as datas, que são razoavelmente precisas, pelo menos as datas relativas, e não as absolutas, mas as relativas de um rei desse para o outro, são claras. Então, dá para se ter uma boa exatidão. E aqui está dizendo, ele parou naquele momento, e só foi retomado agora no 2º ano de Dario, que foi um rei lá depois de Ciro, que havia mandado que eles voltassem. Nesses 16 anos é que aconteceu a pregação de 2 profetas, Ageu e Zacarias. Leiam, Ageu é bem curtinho, Zacarias é mais longo, um pouco. Aliás, bem mais longo. Mas leiam, que é muito interessante. Foi a pregação de Ageu e Zacarias. E aqui eu quero observar, antes de terminar, que é curioso que Ageu concentrou a sua denúncia não no desânimo, não na irrequietude, mas no individualismo dos judeus. À medida que a construção do templo ia sendo adiada, como acabou sendo 16 anos, então os judeus ali passaram a olhar para projetos pessoais, ou seja, o desânimo causado pela atuação dos vizinhos criou um vácuo. A apatia deles pela construção do templo. E agora? E aí, bom, já que não tem mais templo, e aí começaram a se voltar para projetos pessoais. Eu não vou ler, mas está lá em Ageu 1, 4 e 9, que Ageu critica duramente. Vocês estão aí morando em casas apaineladas, apainelada quer dizer com painéis, que era caro, era a moda do dia, que era o mais caro, o mais sofisticado. E vocês estão aí cuidando do que é de vocês, e a casa de Deus em ruínas. Ageu reclamou duro, foi o ponto de reclamação de Ageu, foi isso, é que eles deixaram de se interessar pelas coisas de Deus, no caso o templo, e voltaram para as coisas muito pessoais deles, olharam para si próprio. Pode observar, e eu quero encerrar com essa observação, pode observar, um crente muito concentrado em trabalhar para si mesmo, em investir e usufruir e curtir as coisas deste mundo, dificilmente será um crente muito engajado nas coisas de Deus. Acho que dá para repetir. Um crente muito concentrado em trabalhar para si mesmo, em investir e usufruir das coisas deste mundo, dificilmente será muito engajado nas coisas de Deus. E vice-versa.
Um crente profundamente envolvido com as coisas de Deus não mostrará muita sede, muita necessidade de ter ou usufruir das coisas deste mundo, não significando que ele não está nem um pouco pensando no sustento da sua família, em algum conforto, em algum progresso de alguma maneira, tudo bem, mas de uma maneira muito, muito diferente daquele crente que está buscando mais e mais e mais. Está aqui, é outra cabeça, é outra atitude. Um crente muito profundamente envolvido. Não estou falando de pastor aqui, nem de missionário, não. Estou falando de crentes que têm trabalho, profissionais, empresários. O crente que não está muito preocupado com as coisas de Deus, ele vai investir em si, ou dizendo o contrário, a própria sede. E muitas vezes você encosta numa pessoa, não é nem homem, mulher está muito assim também. Antigamente não era não, mas hoje é. Quando vê, é negócio, é terreno, é inflação, é a crise, é isso aí. E se conversa uma vez, duas vezes, três vezes com o irmão, é aquele assunto. Aquele assunto que agora é isso, é um curso tal, e viajou por causa de não sei o quê, porque tinha um curso ali, tinha não sei o quê por lá, e vai. Aí passa tempo, passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos, e aquele negócio aumentando, e quanto mais o irmãozinho vai acumulando lá, mais ele vai interessado, e a riqueza fascina, e mais fica complicada a vida dele. Aí vem os filhos, precisa mandar os filhos para os melhores colégios da cidade, não, do Brasil, não, do exterior. Aí quer mandar os filhos lá para Londres, ou sei lá para onde, e é caríssimo, e não tem dinheiro que dê, e vai, bufo, morre. Infarte, câncer, sei lá de quê. Aí você vai olhar para a vida daquele irmão ali, produziu pouco para as coisas de Deus. Pobre, mesquinho, não é nem no dinheiro não, pode ter sido o maior dízimo da igreja, mas mesquinho no tempo, na sua cabeça, no seu coração, para as coisas de Deus. Não tinha tempo. E quantos outros crentes fiéis que se envolvem e durante a semana, e no fim de semana, e fazem parte da igreja, ou de uma forma oficial ou não oficial, mas se envolvem em qualquer tipo de projeto, e está pronto, e trabalha, e vai, e se ele viaja, muitas vezes é para uma conferência, é para uma convenção, coisa assim, ligadíssimo, respira aquilo, trabalha, faz o seu trabalho direito, toma conta da sua empresa, pequena ou grande, não importa, mas o coração dele está nas coisas de Deus, e as do mundo são secundárias, se progredirem, muito ou pouco, isso aí é detalhe, mas as coisas de Deus estão em primeiro lugar. Fica o desafio, que Deus nos dê sabedoria para reconhecer onde estão os inimigos, com cara de amigos, que perturbarão a obra desta igreja, onde quer que ela esteja. Inimigos muitas vezes parecidíssimos com irmãos em Cristo. Que Deus nos ajude a nunca desanimarmos na luta pela pregação do Evangelho e pela santidade desta igreja. E que Deus nos livre do individualismo materialista, do interesse puramente pessoal, sem olhar para os interesses do corpo de Cristo. Que Deus nos ajude a nós crentes a sermos fiéis dentro destes rumos, e aqueles que não têm Cristo corram para os pés dele, Cristo, porque você não sabe quando a sua vida vai acabar. Não tem muito tempo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a vivê-la poderosamente em Cristo e a confiar mais em Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.